Boa tarde, meu nome é Mônica Nador, sou uma artista visual e eu criei o JAMAC, o Jardim Miriam Arte Clube, que é um lugar de produção coletiva de muitas coisas, de livros, de stencil, de oficinas de serigrafia, conversas. A gente também temos uma rede que inclui as escolas do bairro, enfim, e que por isso, por essa construção coletiva da cultura, é que eu vim aqui falar do JAMAC. Por isso que eu vim aqui falar do JAMAC. Então, a minha história é, no começo dos anos 70, ou pouco depois, 74, eu entrei naquela faculdade, que é uma faculdade de arquitetura, em São José dos Campos, muito interessante, e que fechou na ditadura, claro, né? Fechou. Mas era uma escola muito legal. E essa escola, ela deu assim um norte para muita gente. Eu tive uma professora lá maravilhosa, que era Clementina, eu não me lembro exatamente o sobrenome dela, Cruz, talvez tenha Cruz lá, não sei. Mas era uma professora de história maravilhosa, e ela já, assim, a gente era aquela molecada, ela já enfiou o 18 Brumário na gente, sabe? E isso aí mudou assim, o jeito da gente ver as coisas. Mas depois eu fiquei um ano na Unicamp, em Campinas, procurando, porque a escola foi fechada de arquitetura, foi fechada de uma maneira muito violenta, e, quer dizer, violenta não, os caras simplesmente sumiram, né? Sumiu tudo. Fui para Campinas e daí também não era lá, o lance não era lá, e aí eu finalmente fui para a FAAP, que é uma escola de arte em São Paulo, e eu fiz artes plásticas lá, e na FAAP. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que era engraçado porque eu fui entrando naquele sistema de ensino muito burguesão, e eu não estava me dando conta disso, de que era muito burguesão. Aí eu precisei de um tempo para entender isso, né? E na verdade eu fiz um mestrado depois. Eu estudei várias coisas, inclusive alguém aqui estava falando do Douglas Crimp, que é um cara que eu li e que deu um giro na minha cabeça também, outro giro. Além do giro da Clementina, aí teve o giro do Douglas, porque o Douglas, ele já morreu, mas um ativista da AIDS, assim, sabe? E uma pessoa incrível, assim. Então o Douglas Crimp, ele contou uma história incrível, que era a história de quando o Goethe foi para um museu. Ele foi para o museu que era o Museu do Louvre, que estava abrindo em 1700 e bolinha, 1800 e bolinha, eu nem sei exatamente a data. Então, aí ele escreveu um texto muito interessante, onde ele pega e conta do Goethe, o que ele falou. Quando ele viu, o Louvre, depois foi para a casa dele e ele escreveu esse texto. Esse texto dizia, olha, uma coisa muito esquisita está acontecendo aqui, porque nós temos ali, dentro do museu, uma grande ancestralidade guardada ali dentro, sendo que todas essas peças, todas essas coisas, essas estátuas, essas coisas, essas esculturas, viviam com a gente nas ruas. Agora não tem mais nada na rua, tá tudo enclausurado lá no mausoléu. Gente, fora que mausoléu vem de museu, né? Fora esse detalhe.
E aí, então, ele falava isso, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer daqui a 100 anos, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. Por outro lado, eu também sei que daqui a 100 anos os caras não vão ter nem ideia do que a gente faz hoje. Entendeu? Ela se desenvolve no Jamac porque eu começo a aprender que não existe, quer dizer, na verdade eu já estava fazendo, né, mas eu reforço as minhas convicções, né, em não fazer uma arte burguesa, né? Eu estava assim querendo, não queria fazer objetos de consumo para os ricos, né? E aí então foi isso que aconteceu lá. Eu então comecei e meu trabalho ele é desenhar junto com pessoas que fazem as oficinas. E daí, uma vez a gente feito a oficina, a gente desenvolve a estampa, que a gente mexe com estampa, né? Então, por exemplo, vocês têm eu tenho essa bolsa aqui para mostrar para vocês, que é uma bolsa que a gente fez lá no Jamac. E, por exemplo, isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso é uma casa, uma casinha, né? E aí vem todas essas listas aqui, que é o telhado. Então, e isso aqui a gente fez no stencil primeiro, depois a gente fez na serigrafia. A gente tem já essas telas de serigrafia. E aqui é a mesma estampa daqui, só que ela é pequena. Ela é bem pequenininha. Então, para isso é que valia o trabalho, né? De você fazer junto com as pessoas, e entender que as pessoas também podem. Eu queria fazer o alcance fazer com que a arte chegasse a pessoas que não teriam nenhum modo de entrar no circuito, sabe, no museu, sabe, numa galeria. É sempre gente que não vai se dar bem, se reconhecer nesse lugar e vai nesse lugar, não vai, sabe, não tem vontade de ir, sabe. É diferente, eu estou falando de uma época que era 20 anos atrás, né, é um pouco diferente, talvez mais, faz 20 anos que eu estou no Jamac, que eu estou lá no Jardim Miriam, né, e é isso, né.